Vamos falar de economia, um assunto que é constante na vida adulta, mas que é bom começar a falar sobre isso desde cedo com as crianças. Não basta juntar o dinheiro ou fazer uma poupança para elas. É importante que elas saibam como administrar esse dinheiro. Nós convidamos o economista Luciano D'Agostini para explicar melhor para a gente. Boa tarde. Boa tarde. É importante a participação da criança nesse processo, não é mesmo? Isso, é muito importante a participação do processo das crianças juntamente com os pais desde o início da sua vida. Luciano, o que os pais podem fazer para envolver a criança nesse assunto sem que ele se torne chato? Isso, primeiramente as crianças elas devem estar envolvidas em alguns tipos de jogos e brincadeiras pelas quais elas entendam um pouquinho do início da matemática. Certo, a gente sabe que toda criança, acho que todos nós passamos por isso, toda criança quer mesada, mas a partir de quando os pais devem pensar nisso e dar mesada à criança? Isso, as famílias elas devem começar a pensar em mesada exatamente quando a criança entra no primeiro ano de escolaridade. Ali ela já tem contato com a matemática, algumas contas rotineiras de uma tradicional planilha de receitas e despesas, uma conta de subtração, uma conta de soma, e então é a partir dali que ela vai ter uma introdução à educação financeira. Vamos exemplificar então melhor. O que fazer com as crianças de 2 a 8 anos? Isso. Então, primeiramente, o ponto número 1 é realmente estruturar as crianças com jogos que capacitam ela na sua mente a pensar em estratégias e pensar em números. Então, um ponto fundamental seria, por exemplo, um jogo de xadrez, como é amplamente empregado nos países desenvolvidos como Finlândia, Noruega e Dinamarca. Isso faria parte da educação financeira da criança? Isso, porque a primeira parcial da introdução financeira é realmente as crianças entenderem essa situação, matemática, estratégia e desenvolvimento das tomadas de decisões. Porque, por exemplo, num jogo de xadrez, a pessoa vai ter que entender qual é a decisão que ela vai ter que tomar no próximo passo para que não ocorra algumas coisas no futuro. Em que idade as crianças devem ser levadas ao supermercado para aprender a gastar o dinheiro? A partir do momento dos 6 anos de idade, as crianças elas já começam a ter também uma introdução à entrada em supermercados. Essa introdução à entrada dos supermercados, elas podem ser juntamente com as mesadas, e a partir daí, então, as famílias elas têm que, ou até as próprias escolas, elas devem buscar que a criança entenda o que é uma quantidade, por exemplo, 2 laranjas ou 3 maçãs, e num segundo momento entender qual é o preço de 2 laranjas e 3 maçãs. Então, portanto, essas mesadas elas devem ser muito pequenas, a tal ponto de ser entre 5 a 25, 30 reais no máximo. E com esses 5 a 25, 30 reais a criança realmente tem que comprar o que ela deseja, e ela vai entender com esse processo todo que realmente ela só vai poder, no mínimo, ter a quantidade dentro do seu orçamento. Ela ainda não entende, por exemplo, que existe crédito na economia. Além da educação, nós vamos ver agora alguns conceitos que os pais devem passar para as crianças. O importante é poupar. Não se pode gastar mais do que se ganha. Diferenciar aquilo que se precisa realmente daquilo que apenas se deseja. A criança também tem que saber o real valor das coisas. Saber também a importância da pesquisa e da negociação de preços. Os pais também devem ensiná-las a planejar as compras. Outra coisa, a criança tem que ter noção de ética no trato com o dinheiro. Os pequenos também têm que ter respeito aos compromissos. Outra coisa que os pais devem ensinar é evitar o desperdício e também estimular o uso racional dos recursos, principalmente os naturais. Luciano, e quando a criança quer comprar algo que custa mais do que ela tem, os pais devem ceder e comprar para ela? Não, os pais têm que aprender a dizer não, porque o sim no curto prazo pode, inclusive, causar uma pessoa, quando adulta, né, na fase adulta, uma pessoa extremamente consumista. Ou seja, se as famílias dizerem sim nos primeiros estágios da vida financeira da criança, ela vai entender que sempre vai ter crédito farto ao longo da vida. E outra coisa que os pais podem fazer são planos de previdência para garantir o futuro financeiro dos filhos. Vamos saber como agora com a repórter Renata Torres.
A Caixa Econômica Federal oferece 2 modalidades para quem quer fazer esse tipo de investimento. Quem vai nos dar mais detalhes é o gerente-geral da Caixa Econômica, o José Bezerra da Silva. Conte para a gente quais são essas modalidades que a Caixa oferece para quem está preocupado aí com o futuro financeiro dos filhos. Nós temos 2 modalidades, o PGBL e o VGBL. O PGBL é para clientes que declaram imposto de renda completo. O VGBL para os que são isentos ou declaram, mas passam o limite de contribuição e ele prefere deduzir uma parte pelo PGBL e a outra parte pelo VGBL. Qual o valor inicial para o investimento? Existe? Existe. Nós temos valores a partir de R$ 35,00. Significa que, se você contribui com mais, terá no futuro mais tranquilidade, porque tem uma provisão matemática maior. Existe uma idade mínima exigida para a criança, para o filho? Não. Pode ser feita com qualquer idade, lembrando que é mais vantajoso, quanto mais cedo começar, maior será a reserva. Como fazer esse pagamento? Pode ser débito em conta, por exemplo? Pode ser através de boleto bancário, débito em conta. Preferível ser através de conta bancária na Caixa Econômica, porque não tem preocupação de perder a data do pagamento. É muito simples, pode ser também vinculado a uma conta de poupança. E se passar o tempo, o pai não tiver mais condições de pagar, mesmo que seja esse valor pequenininho aí de R$ 35,00, o que é que acontece? Tem como resgatar esse dinheiro? Pode negociar aí com a Caixa? O que é que acontece? Pode sim. Na verdade, existe a possibilidade de fazer resgate, sim. Nesse caso que você bem colocou, ele pode fazer a suspensão, que continuaria com o valor que está aportado, tendo rentabilidade. Não necessariamente ele ir lá e tirar os valores, embora esteja à disposição, a partir de 60 dias, que é o prazo mínimo de carência. Muita gente ainda faz esse tipo de investimento, vem fazendo, e é realmente bom, porque pode pagar a faculdade mais na frente. Se o filho passar numa faculdade pública, pode comprar um carro, não é isso? É muito bom esse investimento. Historicamente, nós temos uma rentabilidade que superou a poupança. Isso é muito bom e você, na verdade, está comprando uma tranquilidade. Você está programando o futuro do seu filho. Quando ele estiver ingressando na universidade, ele vai ter o dinheiro suficiente para pagar sem preocupações. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Ok. Certo. Um assunto muito falado na atualidade é a sustentabilidade. Mas como que os pais podem fazer para educar a criança de uma maneira que ela compreenda o chamado economia sustentável, podemos dizer assim? Isso, a economia sustentável ela é muito ligada ao orçamento familiar, certo? Então as pessoas no geral elas não podem gastar mais do que recebem durante um determinado mês ou determinado ano. Para que as famílias eduquem os filhos nesse sentido, as famílias podem comprar alguns tipos de animais como porquinhos ou cofrinhos ou girafas para inserir moedas, e as crianças dentro daquela mesada que já é repassada de uma maneira educacional, elas podem aprender que uma parte daquela mesada pode ser poupada para que num próximo período de tempo, aquele não que os pais comentaram em períodos anteriores pode se tornar um sim pela poupança que fizeram. Então, uma prudência dentro de casa é realmente tentar fazer com que a criança entenda que a arte de poupar começa realmente com aquelas moedinhas de troco da mesada e que pode ser guardadas para os próximos períodos. E quais são as dicas para os pais que eles podem fazer para ajudar os filhinhos a entender como gastar o dinheiro? Para que as famílias mostrem aos filhos como as crianças têm que gastar o dinheiro, tem que buscar primeiro entender o que precisa por uma sobrevivência. O primeiro ponto fundamental é entender que, por exemplo, frutas e alimentos que não são componentes enlatados e industrializados, tecnicamente eles podem dar um processo até num segundo momento de reciclagem. Então essa reciclagem pode estar aliada até à educação financeira. Um outro ponto fundamental também é que a arte também de comprar somente aquilo que é o necessário. Então, para que as crianças vão querer comprar, de repente, 4 pirulitos, se ela, de repente, pode comprar um hoje e, com a poupancinha que ela tem da mesada, comprar num outro período de tempo. É saber se planejar. Isso, ou seja, dentro da educação financeira, a arte do planejamento financeiro, ela já começa com as crianças com essas pequenas coisas.
Ok, Inclusive, por exemplo, no material escolar, que é uma coisa muito rotineira no começo dos anos, porque as crianças elas querem lápis de cores diferentes, elas querem cadernos com desenhos, etc. Então, este é um momento pela qual os pais normalmente sentem-se pressionados, apesar de ser uma coisa boa, né, comprar um caderno para a educação, mas ao mesmo tempo eles também podem ensinar dentro da educação financeira que pode-se buscar outros tipos de produtos dentro dessa papelaria que sejam mais baratos e convidativos para a criança. Por exemplo, cadernos que a criança tem que pintar e não que já vem pintado da indústria. Ok, Luciano, muito obrigada por sua participação aqui na ABTV primeira edição. Tá legal. Obrigado, eu agradeço a presteza de todos e tenha uma ótima tarde.